Olá, pessoal do Safe Labs, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre TDD, testes unitários, e vamos entender um pouquinho por que isso é importante. Depois eu vou fazer uma mão na massa com vocês. Bom, uma parte muito importante é entender. O TDD é uma prática que vem crescendo, né, mas ele surge como prática dentro, basicamente, ali do XP, o Extreme Program, né, então idealizado por Kent Beck, trazendo práticas que vão se transformar basicamente em análise contínua da qualidade de um código, tanto da funcionalidade do seu código, e nível de código, como da estrutura desse código. Então, o TDD, ou Desenvolvimento Guiado por Teste, ou Test Driven Development, é uma ideia simples, tá? Que partindo do que eu já sei, do que eu desejo desenvolver, então eu tenho que ter entendido os requisitos do meu produto, né? Então, com base nesse requisito, eu sei o que a minha funcionalidade deve fazer, quais são as entradas de dados de cada feature e saídas de dados. Então, eu vou escrever um teste antes de ter o código pronto, tá? Antes de implementar esse código. Após isso, eu vou fazer, então, a implementação. Então, o teste vai ser a prova real de que está funcionando o meu sistema. Tá? Então, isso é um dos princípios do TDD. O ciclo, tá? O core, o núcleo do TDD é justamente o ciclo vermelho, verde e refratório, ou vermelho. Eu vou escrever um teste falho. Tá? Então, o que é um teste falho? Basicamente, quando eu estou trabalhando no TDD, eu vou escrever um teste antes de fazer a implementação. Esse teste vai falhar. Em seguida, eu vou fazer o teste passar. Se eu não entendi ainda a dinâmica do que eu vou fazer, eu só faço ele retornar o que deveria retornar, e depois eu vou refatorar, fazer com que esse código, né, seja melhorado, elimino as redundâncias e melhora a funcionalidade. Tá? Faço isso também com os testes. Tá? Conforme Freeman e Price, no livro de 2012, ele fala que à medida que o sistema é implementado, o TDD vai auxiliar no entendimento das funcionalidades, mas traz um retorno de qualidade sobre se a minha funcionalidade está funcionando e ainda auxiliando no designer do produto, ou seja, se ele está bem estruturado. Isso é um princípio bem do TDD. Tá? O TDD auxilia nisso com muita facilidade. Ok? E nós temos algumas leis conforme Martin Fowler, tá? Ou o Uncle Bob, tá? O tio Bob. Martin Fowler, não, desculpa, como o Robert Martin, desculpa. No livro que ele trabalha Código Limpo, ele traz aí as 3 leis do TDD. Né? Lembrando, o TDD não foi criado por ele, tá? Foi criado por Kent Beck, mas ele traz isso apontando para um código limpo. Tá? Então, ele fala o seguinte, como primeira lei, não devemos escrever um código em produção até criar um teste de unidade. Tá? Então, por que isso? Isso vai garantir que a minha funcionalidade, quando for para a produção, está validada, que ela atende os pré-requisitos. Tá? Segunda lei, não se deve escrever um teste de unidade, mais testes de unidade do que o necessário para falhar. E não compilar é falhar. Então, se não compila, para quem trabalha com linguagens compiladas, isso é falhar. Então, o teste vai servir para isso. Eu não vou fazer teste para coisas que eu não vou desenvolver. E terceira lei, não se deve escrever mais código de produção do que o necessário para aplicar o teste. Isso vai entrar num ciclo de Lean, tá? Permitindo que o meu código tenha o necessário, não mais do que isso, e que funcione. E como que eu sei que o meu teste ele é bom? Tá? Então, o Uncle Bob, né, o Martin, ele aponta o seguinte, um teste bom, ele é first, ele é rápido, ou seja, o teste deve ser rápido de ser executado. Caso não seja rápido o suficiente, possivelmente, depois de um tempo, você não vai seguir a execução dele. Ele tem que ser independente, um teste não deve depender de outros testes. Ele tem que ser repetível, ou seja,
fiz mudanças no código, não na entrada e saída, mas no núcleo dele, eu vou ter que utilizar esse teste para validar se continua funcionando. Então, ele é repetível, tá? E repetível em qualquer ambiente, tá? Ele é autovalidado, tá? Os testes devem ter uma saída positiva ou negativa, se passou, se não passou, de forma que se não tiver êxito num pipeline DevOps, ele pare. Eu não preciso ler o que deu erro para poder saber se é para parar ou se é para continuar. Então, ele tem que ter isso como parte dele. A mensagem é importante, tá? Ter uma mensagem é importante, mas para um ciclo, o modelo booleano auxilia muito mais, tá? Então, isso auxilia num processo aí. Tá? Então, a gente não deve precisar ler o registro, né, a saída de dados para entender o resultado. E tem que ser pontual, pontualidade. O teste precisa ser escrito em tempo hábil. Eu não posso fazer um teste que demore muito, tá? Senão isso também não nos atende. Bom, então vamos à mão na massa. Tá? Bom, na mão na massa eu tenho aqui um projeto simples aqui. Esse projeto feito aqui dentro do PyCharm, tá? A minha ideia nesse teste aqui é que eu faça basicamente algo simples. Eu quero montar um sistema que vai calcular o INSS, nada mais do que isso. Bom, então aqui eu vou instalar o PyTest, pacote do PyTest. Eu tenho o PyTest Coverage, eu tenho outros recursos do PyTest que eu também posso utilizar. Tá? Eu não vou utilizar agora, mas poderia utilizar. Tá? E isso facilitaria o meu trabalho. Tá? Então, já instalou. Tá? Eu vou instalar o Unit Test para deixar aqui a parte integrada também. Bom, vamos lá. Já está instalado as coisas. Ele deu um erro aqui porque ele está falando que já tem o pacote instalado antes. Então, não tem problema. Vou criar aqui, então, o meu package de teste, tá? Onde vão ficar todos os meus testes aqui dentro. E vou criar um package de domain que vai ficar a classe de negócios aqui que eu quero, tá? Vamos lá. O que eu quero fazer, tá? Eu quero implementar um sistema de cálculo de INSS, tá? Então, vamos criar aqui, nos meus testes, eu vou criar, então, uma classe de teste. Um teste unitário que vai se chamar aqui teste cálculo salário. Eu quero fazer os diversos cálculos de salário, tá? Então, ele já traz aqui a importação, né? Aqui ele já permite a execução de múltiplos casos de casos de teste dentro do meu sistema. Eu vou começar aqui então fazer o padrão. Primeira parte dentro do PyTest, ele vai identificar a função de teste com esse nome teste underline, tá? Então ele vai identificar dessa forma. Então calcular INSS. Esse calcular INSS, eu tenho calcular salário, vai ser igual calcular vou colocar aqui, eu ainda não criei, mas vou criar uma classe chamada cálculo salário, aqui dentro, vou chamar ele e vou colocar o salário da pessoa. Vou falar que ela vai ganhar R$ 1.600, tá? Então vamos criar aqui um, dois, três. Eu quero fazer assim, calcular o INSS. Nesse caso, no INSS, eu quero calcular o salário com base no... calcular o INSS com base no salário
R$ 1.600, sendo 8%. Então, esse é o INSS que eu quero. Eu vou fazer algo bem simples aqui, calcular salário. E depois eu vou falar que o INSS vai ser igual o calcular salário, ponto, calcular INSS. Pronto. E agora eu vou falar o quê? Eu quero comparar INSS com o valor 8% de 1.600. Neste caso, vamos lá fazer o cálculo aqui, 128. Pronto. Isso aqui tem que retornar, tá? Basicamente, se eu quiser fazer o meu teste, tá? Eu vou no terminal. O nome está errado, deveria ser testes com mudo, PyTest. O PyTest, ele está falando, eu rodei, então, ele daqui, ó, cálculo salário não definido, primeiro erro. Então, criamos uma classe, criamos um teste falho. Né? E esse teste falho, ele está me retornando mensagem que ele não deve passar porque ele não acha essa informação, o que é natural. Né? Então, agora, nós vamos criar aqui dentro o cálculo de salário. Né? Esse cara aqui. Tá? Então, vamos aqui dentro, no domínio, vou criar aqui uma classe Python chamando cálculo salário. Tá? Bom, como é cálculo de salário, eu vou criar aqui como classe. Deixa eu pegar o nome que eu dei lá para não esquecer. Cálculo salário. Tá? Vou fazer um inicializador. Self salário bruto. E bom. Aqui ele vai pegar esse salário que está aqui e vai trazer para cá. Basicamente isso por enquanto, tá? Vamos ver agora, então, vamos fazer aqui, salvei, então vou colocar aqui, from domain, ponto, cálculo salário, import, cálculo salário. Vamos rodar de novo para ver agora essa primeira parte, em teoria, passou. Nós continuamos com erro, tá? Então agora o erro está no salário ali, ele está falando que o self não foi definido. Né? Vamos ver que agora é outro erro, que é um erro de digitação, pronto. Vamos ver aqui que deve... Pronto, agora ele está reclamando do próximo, né, que é o calcular INSS, que é o próximo item aqui do calcular salário. Tá? Então, ele passa no primeiro, não consegue chegar no segundo. O calcular INSS é uma funcionalidade, né, que eu tenho aqui dentro. Vamos fazer aí, passar primeiro, tá? Def. Só para fazer passar, para eu não fazer um cálculo, né, não ter que fazer o cálculo completo, eu vou fazer o quê? Um return self ponto salário bruto vezes 0,08. Vamos ver se vai funcionar. Pronto, passou. Tá? Então, por que passou? Porque ele fez o cálculo de 8%, está aqui. Porém, esse meu teste ainda não funciona tão bem, porque se eu mudar aqui o salário, né, tiver um salário maior que pegue os outros percentuais, ele não consegue passar. Mas a ideia aqui era mostrar, ó, agora passou, tá aqui, passou, tem um item, então deu verdinho, tá ok. Agora eu poderia implementar o conjunto completo aqui de ações, tá? Então eu poderia criar aqui
Se o salário bruto for menor do que 1.693,73, fazer isso. Vou copiar aqui. O INSS funciona um pouquinho diferente. Então, agora eu quero maior do que ou igual a isto, and self ponto menor que 2.922,91. 8%, 9%. Aqui 2.922,91 até 5.645,80. Eu acho que já teve uma mudança no valor, mas eu vou fazer com a tabela antiga, tá, pessoal? Se não, retornar 621,03. Vamos ver se continua funcionando, né? Então, veja, eu fiz mudança e essa mudança não prejudicou o andamento. Então, o meu teste atende os pré-requisitos, consegue fazer o teste, valida a informação, está aqui, né? E com base nisso, ele consegue trazer os dados. Então, esse é um princípio que a gente utiliza dentro de um teste unitário, ou seja, ele é rápido o suficiente, não dá muito trabalho, e ele valida e permite que eu faça várias mudanças dentro do meu código, melhorando a constância dele, consideravelmente o sistema, tá? E ele vai continuar funcionando, tá? Então, vou fazer mais uma mudança aqui, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Testar. Continua funcionando. Então, veja que a ideia aqui é que consiga manter funcionando nos diversos testes, tá? Mantendo o código mais adequado. Com isso, nós temos aí uma base simplificada do nosso sistema, conseguimos manter os testes unitários. Aqui é um teste bem simples, eu vou fazer outro hands-on com vocês na prática, fazendo outros testes e transformando isso em casamento com o nosso cenário de critérios de aceite, ou seja, trabalhando todo o cenário de aceite, o que vai trazer melhor resultado. Bom, termino por aqui, pessoal, espero que tenham entendido, que tenham gostado, e ficamos por aqui até a próxima, na qual a gente vai trabalhar, então, outros recursos mais avançados, como cobertura de código, avanço dos testes. Um abração, pessoal, até mais.